Olá, hoje nós vamos falar sobre regimes financeiros em planos previdenciários. Bem, o primeiro regime que nós vamos ver é o regime de repartição simples. Lembrando, nos cálculos atuariais a gente está sempre interessado no equilíbrio atuarial. Então, todos os cálculos são feitos de forma tal que não se preveja uma quantidade de contribuições maior que de benefícios ou de benefícios maior que de contribuições. Mas, trazendo tudo a valor presente, em um mesmo momento do tempo, a gente tem um equilíbrio entre esses dois. Na repartição simples, esses benefícios e contribuições são pagos de forma que, a cada ano, o número de contribuições, o valor total das contribuições é igual ao valor total dos benefícios. Então, não há constituição de reserva. O valor arrecadado a cada exercício, ou seja, a cada ano calendário, é utilizado para pagar os benefícios. Nessa situação, nós temos que os contribuintes pagam os benefícios dos indivíduos que já estão recebendo benefícios e não formam uma reserva para o pagamento dos seus benefícios futuros. Todo o valor é gasto naquele mesmo ano calendário. Então, aqui a gente pode dizer que há uma colaboração entre as gerações. A geração dos contribuintes ou a população dos contribuintes está pagando, está transferindo recursos para a geração dos beneficiários ou para o grupo dos beneficiários, certo? Há aqui, então, uma colaboração entre populações diferentes, transferências de recursos entre populações diferentes. A gente percebe, por exemplo, que esse regime ele é muito afetado, o valor da alíquota de contribuição vai depender muito de quantos são estes contribuintes para pagar os benefícios desses beneficiários. Se nós temos muitos contribuintes, o valor da contribuição pode ser menor. Por quê? Muitos contribuintes para cada beneficiário, basta que cada um pague uma parcela pequena para pagar os benefícios necessários. É afetado também pelo valor desses benefícios. Se os benefícios são muito mais altos, nós temos que é necessário que cada contribuinte contribua com um valor maior para pagar os benefícios da forma necessária. Aqui nós temos um gráfico que nos traz alguns números que são um pouco preocupantes em relação ao regime de repartição, se ele é aplicado em RPPS, em regimes próprios de previdência social. Nós temos aqui o número de servidores ativos por beneficiário e o número de RPPS em que tem aquela razão de servidores ativos em razão dos beneficiários, certo? Nós temos aqui que cerca de aproximadamente 500 RPPS aqui em 2016 tinham mais que 10 ativos para cada beneficiário. Um pouco menos do que isso tinha de 5 a 10 ativos. Uma quantidade um pouco maior tinha de 3 a 5 ativos, mas nós temos outros RPPS que têm aqui quantidades menores de ativos para cada beneficiário. Cerca aqui de uns 250 tinha de 2 a 3 ativos para cada beneficiário e um pouco mais de 100 tinha de 1 a 2 e outros RPPS tinham uma quantidade ainda menor de número de ativos para cada beneficiário. Então, para que esse RPPS esteja em equilíbrio, a contribuição sobre o valor de remuneração desses ativos tem que ser muito alta para conseguir pagar os benefícios daqueles que já estão aposentados. Então, por esse regime, ele precisar considerar essa distribuição da população, a configuração da população e a transição de estrutura etária que essa população está vivendo afeta muito o equilíbrio desse regime. É isso que a gente precisa ficar atento. O segundo regime que a gente vai ver é o regime de capitalização. Nesse regime, sim, há uma constituição de reserva. A gente percebe aqui uma simulação desse regime para um indivíduo, ok? Nós temos aqui o tempo, no eixo horizontal e no eixo vertical, um valor acumulado, que é um valor qualquer que vai ser acumulado, que foi simulado aqui. Pode ter visto em unidades monetárias, reais, R$1.000, qualquer coisa. Pensando aqui, por exemplo, que o indivíduo, a cada tempo na sua vida laborativa, ou seja, enquanto está trabalhando, vai contribuindo, e essas contribuições vão formando um montante.
Se a contribuição fosse simplesmente acumulada, sem ser investida no mercado financeiro, né? A pessoa coloca ali o recurso debaixo do colchão, está só acumulando, esse valor cresceria linearmente, se a cada ano fosse feito o mesmo valor de contribuição. Então, ele cresceria aqui linearmente. Mas como os valores arrecadados podem ser investidos no mercado financeiro, a rentabilidade faz com que os valores eles sejam acumulados mais rápido. Então, tem uma parte do valor total acumulado a cada ano, que corresponde ao acúmulo mesmo das contribuições, mas uma outra parte é resultado da rentabilidade que se observa no mercado financeiro da aplicação, do investimento dessas contribuições. Então, a rentabilidade faz com que esses valores cresçam. Depois disso, a partir de um determinado momento, que aqui a gente representou como a partir de 30 anos, começam os pagamentos dos benefícios. Nós temos, então, aqui um período de recebimento de benefícios. Novamente, se não existisse rentabilidade, o valor acumulado ele diminuiria linearmente a cada ano, né, com o pagamento dos benefícios, o valor vai diminuindo linearmente, mas como existe a rentabilidade, este valor diminui no ano, né, com o pagamento dos benefícios daquele ano, mas o valor continua sendo investido, então ele volta a aumentar um pouquinho. No ano seguinte, ele volta a diminuir com o pagamento dos benefícios, mas aumenta um pouquinho por causa da rentabilidade. De forma que, no decorrer do tempo, a gente não tem a queda dos recursos acumulados como uma reta, mas a gente tem a queda como uma curva. E esse valor acumulado ele acaba durando uma quantidade de anos um pouquinho maior por causa aí da rentabilidade. E a ideia é que dure aqui até o final do período de pagamento do benefício, certo? Então, o que a gente tem aí pelo regime de capitalização? Nós temos uma formação da provisão matemática ao longo da vida laborativa, né? Coberturas integrais para benefícios já iniciados. Então, aqui, no momento de início do benefício, já deve ter sido acumulado todo o valor necessário para o pagamento desses benefícios futuros, mas coberturas parciais para os benefícios não iniciados. Então, enquanto o benefício não se iniciou, uma parte do benefício foi acumulado, mas não ele inteiro. Tá? Considera-se também o retorno dos investimentos no mercado financeiro, no mercado de investimentos. O terceiro e último método de financiamento que a gente vai ver é o de capital de cobertura, que é uma mistura entre o regime de capitalização, o regime financeiro de capitalização e o de repartição. Então, a gente tem aí o regime financeiro de capital de cobertura. As contribuições em um determinado exercício são suficientes para a constituição das reservas matemáticas ou provisões matemáticas dos benefícios iniciados naquele exercício. Existe alguma solidariedade entre as gerações, mas também a aplicação dos investimentos, a aplicação dos recursos no mercado financeiro. Então, aqui a gente está conjugando características da repartição e da capitalização. Bem, como que isso se daria? Aqui a gente tem um gráfico que nos ajuda a interpretar. Aquele mesmo gráfico que a gente apresentou na capitalização. Só que na capitalização, os recursos são acumulados como nessa linha vermelha. No decorrer do tempo, acumula-se partes dos recursos necessários, né, que vão chegar aqui no total sendo acumulados completamente na data de início de recebimento do benefício. No capital de cobertura, no início não há uma acumulação proporcional para o pagamento desses benefícios, mas no momento de início do benefício, a acumulação é feita totalmente. Então, acumula-se tudo de uma vez aqui no início do pagamento dos benefícios, né? E esse valor total acumulado ele vai ser gasto nos próximos anos com o pagamento daqueles benefícios. Né? O acúmulo ele é feito todo de uma só vez. É interessante a gente pensar aqui não para um único indivíduo, né? Mas para um conjunto de indivíduos em que, para cada benefício iniciado naquele ano, acumula-se o total necessário para os benefícios que se iniciaram. Total aqui necessário para o pagamento de todos os benefícios, mas só dos benefícios que começaram naquele ano. Então, uma forma diferente aí de gerir os recursos, certo? Por eles terem características assim bem diferentes, eles são indicados, eles são mais aplicados
para configurações diferentes de população, de rentabilidade, de tipos de benefício. Né? No regime de repartição simples, como a gente viu, né, a principal característica é que não há constituição de reserva. No capital de cobertura, há constituição de reserva no momento de início do pagamento do benefício e na capitalização a constituição de reserva ela é gradual. Desde o início da existência do plano, ela vai acontecendo, constituindo reserva, essa reserva vai crescendo até o início do pagamento do benefício. Essa é a principal diferença entre os três. Né? Implicações disso. Né? Para uma população jovem, estável, que a estrutura etária não muda e vai ser sempre jovem, o regime de repartição simples ele costuma ser mais aderente, ele costuma ser mais indicado, ele costuma ser talvez até mais barato, a gente vai ver um pouco mais disso na próxima aula. Né? Mas ele não é tão indicado para uma população mais madura, que aí a gente teria a situação de poucos ativos, poucas pessoas contribuindo para pagar muitos benefícios. Nós temos muitos beneficiários em relação aí ao número de ativos. Então, a capitalização, às vezes, ela é vista como uma saída numa população madura ou numa população que tem uma estrutura etária que está sofrendo muita modificação, já que ela não depende tanto dessa estrutura etária. Em relação à rentabilidade, quando a gente percebe altas rentabilidades, o regime de capitalização ele passa a ser mais vantajoso, né? Porque vocês viram que a rentabilidade ela faz com que aumente o montante total acumulado. Então, quanto maior essa rentabilidade, mais barato vai ser o regime de capitalização. Né? Enquanto o regime de repartição ele não é ele não é de forma alguma afetado pela rentabilidade observada. Então, em lugares em que se observa uma rentabilidade mais baixa, esse regime de repartição ele passa a ter mais importância, ele passa a ser mais considerado. Né? Mas, pelo regime de repartição, ele está um pouco mais... existe um pouco mais de risco pela mudança da configuração populacional. Em geral, ele é indicado, recomendado para benefícios de risco com valores baixos e curta duração, porque aí, por ser de curta duração, ele não seria tão afetado por essa estrutura etária, enquanto os benefícios de maior duração, eles são indicados para os outros regimes financeiros, principalmente o de capitalização, que é o mais indicado para regimes que são para benefícios que são de valores maiores e de maior duração, como os benefícios de aposentadoria. Ok? Então, aqui um resumo, né, sobre tudo isso. Na definição, repartição é aquele que não constitui reserva e o capitalização constitui. Né? O capital de cobertura seria uma mescla entre esses dois. No regime de repartição, nós temos sempre a transferência de recursos entre os indivíduos, né? Porque existe de imediato uma transferência de recursos dos contribuintes para os beneficiários. No regime de capitalização, pode existir ou não essa transferência de acordo com a modalidade. Então, se prevê algum mutualismo, existe sim essa transferência, mas essa transferência ela se dá numa menor intensidade, né? Mas pode sim existir transferência de recursos entre os indivíduos. O que acontece no caso de excedente? A gente sempre está pensando nos regimes financeiros para o equilíbrio atuarial, ou seja, não tem nem mais nem menos contribuições do que benefícios. Então, sempre, em qualquer regime, se houver maior número de contribuições do que de benefícios, causando um superávit, ou se houver maior benefício do que contribuições, né, não em números, mas em valores monetários, a gente sempre tem que fazer uma revisão do plano. Né, ou se altera as contribuições, ou se altera os benefícios, tem que ver aí o que pode ser feito. Certo? Pode existir contas individuais, no caso da modalidade de da contribuição definida, tanto no regime de repartição quanto no de capitalização. Nós vamos ver também um pouco mais disso nas próximas aulas. A principal variável de cada um desses regimes para a repartição, taxa de crescimento da população, é isso que mais afeta o equilíbrio aí da repartição, o quanto que vai ser necessário ser cobrado, e da capitalização, a rentabilidade observada no mercado financeiro, já que os recursos são investidos no mercado. Né? E nós temos aí, em relação à idade de aposentadoria, o regime de repartição ele é muito afetado por essa idade de aposentadoria, mas o de capitalização também. Por quê? Essa idade de aposentadoria vai determinar na repartição
o número de contribuintes em relação ao número de beneficiários, e na capitalização ela vai afetar o tempo que se passa contribuindo e, portanto, formando aquele montante acumulado, né, a provisão matemática, em relação ao tempo que se passa recebendo o benefício. Então, a idade de aposentadoria ela é importante nesses dois tipos de regimes. Bem, a legislação, por causa das características desses regimes, ela permite estes regimes em diferentes tipos de benefícios, né? A repartição simples, como ela é mais indicada para benefícios de curto prazo, de menor valor, ela em geral é indicada para benefícios de risco, tanto em RPPS como em Previdência Complementar. A gente tem agora que os RPPS não podem mais oferecer os benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, esses outros benefícios de risco que passaram a ser pagos pelos entes federativos. Então, no caso, mas nenhum benefício poderia ser pago pelo regime de repartição em RPPS. Isso é o que a legislação determina. O capital de cobertura seria, então, nos RPPS, o tipo de regime financeiro mínimo para aposentadoria por invalidez, pensão por morte segurados em atividade. Tem, inclusive, um texto para discussão para vocês lerem sobre isso, que eu vou colocar depois. E na Previdência Complementar também, né, para benefícios de invalidez, morte, doença ou reclusão, na forma de renda. Mas os benefícios de aposentadoria, os benefícios que duram mais tempo, que são os mais comuns, eles são sempre indicados para serem custeados por capitalização. Exatamente porque, por eles durarem mais tempo, eles não podem ser tão sensíveis à estrutura etária da população e eles são de maior valor, eles precisam ter um maior cuidado aí e também há um maior período para a acumulação das reservas. Então, se a capitalização ela precisa desse período para a acumulação das reservas, nesse tipo de benefício há um tempo hábil, né? Não é um benefício de risco que pode acontecer a qualquer momento. A pessoa passa aí alguns anos contribuindo para formar a reserva, então, portanto, o regime de capitalização acaba sendo mais indicado. E a legislação indica esse tipo de regime tanto nos RPPS quanto na Previdência Complementar. Muito obrigada. Até a próxima.